Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Cláudio Cerqueira e hoje eu estou trazendo mais um vídeo para falar dessa vez sobre a queda do homem, a desobediência do primeiro casal, e nós vamos descrever como isso se deu para que nós possamos refletir quais foram as consequências dessa desobediência e podemos trazer as lições e aplicá-las nas nossas vidas, no nosso dia a dia, entender a importância de obedecer a Deus acima de qualquer coisa. Então a história da criação, ela nos ensina, ela nos mostra que Deus, ele é o nosso Criador, que ele é soberano, que ele é o Deus Todo-Poderoso, que ele é sábio, que ele é amoroso, que ele é benigno, que ele é bondoso. E os que acreditam, os que creem nessa história da criação, podem observar que Deus se preocupou em formar o homem em um estado perfeito de graça, moralmente santo. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Porém, em um ato deliberado, o homem passou desse estado de perfeição moral, ele passou para um estado de morte, de miséria, de pecado, e isso por causa da desobediência. Então nós vamos analisar, nós vamos ver como isso se deu, como isso aconteceu, a partir da narração bíblica, e está lá no capítulo 3 do livro de Gênesis. Essa história está relatada do versículo 1 ao versículo 24. E nós vamos fazer essa reflexão. E gostaria de, antes de começar, pedir a você que clique aí, dê um joinha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, e coloque também lá no sininho, para que você seja notificado toda vez que chegar um novo vídeo. Tudo bem? Então, como aconteceu? O homem, ele não foi criado pecador. O homem, ele foi criado perfeito. A segunda coisa, o homem, ele não foi criado para morrer. Ele foi criado para ser eterno. O mundo criado por Deus, assim como o próprio homem, era um mundo perfeito. Adão podia desfrutar de uma natureza perfeita, podia manter relacionamento perfeito com sua mulher. Eva, e ela também tinha esse relacionamento perfeito com Adão, e eles, o casal, tinham uma perfeita comunhão com Deus. A criação de Deus tinha no homem a identificação de quanto ela era boa. Ao final, quando Deus cria o homem, ele disse, viu Deus que era muito bom. Então, não havia maldade alguma, não existia ainda nenhum pecado para o casal. E Deus os colocou no jardim e deixou para que eles tivessem acesso a todas as frutas e todas as árvores do jardim, mas Deus lhes deu uma única ordem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que comerdes dela, certamente morrerás. Notem que Deus permitiu ao casal comer de todas as árvores do jardim, exceto uma, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. O texto bíblico relata a aproximação da serpente e relata dizendo assim, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Deus tinha feito. E a serpente disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher responde para a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Satanás conhecia perfeitamente a palavra de Deus, mas astuto como se fez de desinformado, invertendo as palavras de Deus, invertendo as palavras ditas por Deus, e em vez de dizer, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, ele disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Satanás começava a deturpar a palavra de Deus, assim como ele posteriormente fez quando tentou Jesus Cristo lá no deserto. Imediatamente Eva, ela vai e corrige a serpente. E a mulher diz, não, nós podemos comer de todas as frutas
com exceção daquela que está no meio do jardim, que Deus disse delas não comereis, nem tocareis para que não morrais. Então Eva comete ali alguns erros quando faz essa resposta para a serpente. Primeiro, ela não pronunciou as palavras-chave que vão ressaltar a generosidade de Deus e a certeza também do castigo pela desobediência. Porque Deus disse que ela podia comer de toda a árvore do jardim, e ela não citou isso. E Deus também disse livremente, ou seja, Deus deu liberdade para Adão e Eva comerem de todas as árvores do jardim, livremente. Ela também omitiu essa palavra. E depois, a palavra certamente morrereis. Ela também omitiu essa palavra. Então, e ao final da sua resposta, ela também acrescentou a expressão, nem tocareis nele. Ou seja, exagerando a proibição que Deus tinha dado para os dois. Então a decisão que eles tomam a seguir é uma decisão que vai mudar a história de toda a humanidade. Notem que na criação, Deus afirma que não é bom que o homem esteja só. Eva, quando foi abordada pela serpente, ela se encontrava só. E quando nós ficamos só, nós estamos mais expostos às abordagens, aos pecados, às tentações. Satanás instigou dúvidas na compreensão de Eva acerca da palavra de Deus. Na sua abordagem ele quis dizer, é verdade que Deus lhe privou dos prazeres deste lugar? Isso não se parece muito com alguém que é verdadeiramente bom e generoso. Deve haver algum erro aqui. Ou seja, ele tentava enganar, ele tentava persuadir Eva, ele tentava aplicar a sua mentira. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira e a sua essência é a mentira. E ele mente para Eva e ele afirma que eles certamente não morrerão. Suas mentiras sempre prometem grandes benefícios. É assim que ele nos tenta, é assim que ele nos aborda até hoje. A mentira de Satanás levou Eva e Adão à morte espiritual. Levou aquele casal à separação de Deus, porque a Bíblia também nos afirma que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Eva toma a decisão de comer do fruto da árvore proibida por Deus. Não importa para nós aqui, na nossa reflexão, saber qual era o fruto, qual era o tipo de fruto. Alguns dizem que é maçã, não é isso que importa. O que fica claro para nós é o que aquele fruto que condenou a humanidade foi fruto da desobediência. Eva desobedeceu à determinação de Deus. Então, o problema não foi o fruto. O problema foi a desobediência, o problema foi o ato de rebeldia e de desobediência a Deus. Eva preferiu dar ouvidos a uma voz estranha, que ela nunca tinha ouvido, do que dar crédito à voz de Deus, o seu Criador, aquele que se encontrava com eles ao cair da tarde todos os dias, aquele com quem eles tinham uma perfeita comunhão. E Eva preferiu abrir mão de dar credibilidade ao seu Criador e foi dar ouvidos à voz da serpente, que ali representava Satanás, que é o inimigo das nossas almas. Então a estratégia de Satanás foi usar a palavra de Deus de forma deturpada para enganar Adão e Eva. Ele disse, é certo que não morrereis. É a palavra de Satanás contra a palavra de Deus. E é sempre assim que ele age contra nós. Ele sempre vai buscar distorcer, deturpar a palavra de Deus. Quando ele tentou Jesus, ele usou essa mesma estratégia. Ele usou a palavra de Deus para tentar induzir Jesus ao erro. Mas Jesus era perfeito. E Jesus respondeu a ele com a própria palavra de Deus. Infelizmente, Adão e Eva não fizeram dessa forma. Adão e Eva deram ouvidos às mentiras de Satanás. E como consequência, trouxe a condenação para toda a humanidade. Repito que eles não foram criados para morrer. Eles foram criados para serem eternos, para desfrutar da presença de Deus o tempo todo, daquela comunhão maravilhosa com Deus. Mas eles abriram mão desse privilégio que tinham quando escolheram, quando tomaram a decisão de desobedecer, de comer do fruto. E uma reflexão importante para nós.
toda atitude, toda decisão, ela vai nos trazer uma consequência. E essa consequência vai depender de que decisão eu tomei. Qual foi a voz que eu ouvi? Eu ouvi a voz de Deus ou eu ouvi uma voz estranha? Esse é um alerta que serve para nós ainda hoje. Adão e Eva escolheram ouvir aquela voz estranha. Escolheram acreditar naquela voz estranha. E desobedeceram a Deus, e a consequência foi muito grande. Satanás ele utilizou de 3 estratégias para enganar Eva. A primeira delas, com uma mentira. Não morrereis. Certamente não morrereis. Com a propaganda enganosa. Satanás disse que eles seriam como Deus. E com desconfiança, plantando desconfiança, ele disse: Deus não tem boas intenções. Está proibindo vocês de ter o conhecimento do bem e do mal. Então, da mesma forma como ele agiu com Adão e Eva, ele continua nos tentando hoje, continua nos atacando hoje. Ele é o sedutor e ele é preciso em suas artimanhas. Satanás conseguiu o que queria. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, ela tomou do fruto e comeu e deu também a seu marido e ele comeu. Presta bem atenção no que o texto diz. Viu a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. A tentação nos vem dessa forma. O pecado nos aparece dessa forma. Ele vai ser sempre agradável aos olhos. Ele vai ser sempre desejável. Mas no final ele vai dar em morte. E é aí que precisamos tomar a nossa decisão. Que voz nós vamos ouvir? A voz de Deus ou a voz do enganador? A voz de Deus ou a voz do pai da mentira? Eva preferiu acreditar nas palavras de Satanás do que nas palavras de Deus. Ela seguiu as indicações da serpente. Existem 3 aspectos que eu queria chamar a atenção, que devem ser observados nesse episódio da queda. Primeiro, a tentação. A tentação é uma oferta para você desobedecer ao Senhor. Depois da tentação vem a transgressão. É quando se toma a decisão de violar ou desobedecer às ordens de Deus. E, em terceiro lugar, vem a tragédia. Então, depois de você ser tentado, ceder à tentação, transgredir, desobedecer à ordem do Senhor, vem a tragédia, que é o resultado da desobediência. Todos os dias surgem tentações em nossas vidas. E todos os dias nós precisamos decidir obedecer a Deus. É uma questão de escolha, irmãos. Como foi com Adão e Eva? Decida obedecer a Deus. As suas decisões sempre trarão consequências, assim como aconteceu com Adão e Eva. Então, a decisão da desobediência trouxe sérias consequências para Adão e Eva e para toda a humanidade e para toda a criação. Após a decisão desastrosa que Adão e Eva tomaram, eles se tornaram perdidos, separados de Deus pelo pecado. A compreensão da verdade enfraqueceu, pois eles culparam um ao outro pelo que cada um fez. O homem acusou a mulher, o homem disse a Deus, quando Deus conversou com eles, quando Deus questionou, e ele diz assim: Senhor, a mulher que tu me destes. Ele culpou a mulher, ou talvez até ele quis culpar Deus, né? Olha, foi o Senhor quem me deu essa mulher. A mulher que tu me destes. E quando Deus se dirige à mulher, a mulher vai dizer assim: não, a serpente me enganou. Então, desde aquele primeiro momento lá, desde o primeiro casal, que eles procuram sempre jogar a culpa em outra pessoa dos seus erros. E o ser humano continua assim até hoje. As pessoas têm esse mau hábito de não assumirem seus próprios erros e sempre buscarem achar, encontrar alguém para culpar dos seus próprios erros, das suas próprias atitudes. O universo inteiro sofreu com essas consequências da desobediência daquele primeiro casal. Antes do castigo ser dado, o erro e a culpa precisavam ser mostrados e confrontados e reconhecidos.
Caso contrário, o castigo não teria nenhum efeito corretivo sobre aquele casal. No verso 14 e 15, nós vamos ver as consequências da queda, as consequências da desobediência. Primeiro, para a serpente. Ela foi condenada a rastejar sobre o seu ventre e se alimentar do pó da terra. Após amaldiçoar a serpente, fisicamente falando, Deus se voltou para a serpente, espiritualmente falando, a Satanás, sedutor, mentiroso, enganador. E Deus disse a... Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita será mais do que toda a fera e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da sua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então essas foram as consequências daquele episódio da queda, da desobediência para a serpente, para o enganador. Mas houve também consequência para a mulher. A consequência para a mulher está diretamente relacionada a seu papel de mãe e de esposa. A partir da queda, toda a concepção acarretaria dores e sofrimentos. Como esposa, ela tinha de se submeter à autoridade do marido. Isso não significa inferioridade em nenhum aspecto da sua existência, mas significa que a independência que ela tanto buscou, quando seus olhos brilharam com a mentira que a serpente lhe contou de que ela seria igual a Deus, que ela teria entendimento, isso agora se reverteria em uma dependência do marido. Mas também houve consequência para o homem. A terra, que era o meio de vida, que era o meio de sustento, ela seria maldita a partir dali. Estava ali encerrada aquela harmonia que existia entre a terra e o homem, como havia lá no princípio. O homem agora teria que trabalhar e suar para prover da terra o seu sustento. Aqui cessa a harmonia e a satisfação que o trabalho deveria dar ao homem. A vida do homem passou a ter limite. O homem havia sido criado para ser eterno. Teria que voltar agora ao pó de onde ele viera. O homem foi criado para ser eterno, mas a desobediência gerou morte. No capítulo 2, verso 25, diz assim: estavam os dois nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Eles estavam ali no jardim do Éden, eles andavam nus, e esse nu que a Bíblia se refere não era apenas um nu físico, era um nu espiritual, era um nu emocional. Eles não tinham reservas um para o outro, eles eram totalmente transparentes um com o outro, eles viviam uma verdadeira harmonia perfeita entre eles, casal, entre eles e a natureza, e entre eles e Deus. E o pecado, ele acabou com essa harmonia. O pecado, ele acabou com essa transparência. A inocência que era observada lá no verso 25, ela foi substituída pela culpa e pela vergonha. A partir de então, eles tiveram que depender da sua própria consciência para distinguir entre o bem e o mal. E a serpente que havia prometido iluminação e disse que eles receberiam entendimento, o que a serpente, representando ali Satanás, deu para eles foi simplesmente uma caricatura horrível e distorcida de iluminação. O próximo passo, ao perceber que estavam nus, foi correr, juntar folhas de figueiras como cobertura em um esforço para cobrir os seus pecados, para se esconder da sua vergonha. A naturalidade que homem e mulher tinham, que se davam um ao outro, ela foi totalmente ali destroçada, e por isso eles cobriram sua nudez, e também essa nudez aí representando uma nudez completa, não somente física. E Deus, que todo final de tarde ia encontrar com eles, Deus vem e pergunta: onde você está?
A pergunta era a maneira de Deus levar o homem a explicar por que ele estava se escondendo. Deus sabia onde ele estava. Não era uma expressão de ignorância em relação à localização do homem e da mulher. Mas a vergonha, o remorso, a confusão, o medo, a culpa levaram homem e mulher a esse comportamento que a gente poderia chamar de clandestino. Mas não havia lugar para eles se esconderem de Deus. O homem não consegue se esconder de Deus. O salmista Davi diz lá no Salmo 139, ainda que ele se escondesse no abismo, ali o Senhor está. Onde quer que você tente se esconder, ali o Senhor estará. Então o homem tentou se esconder de Deus na sua inocência, mas ele não poderia se esconder de Deus. Deus sabia onde ele estava. Mas ele se escondeu por vergonha da sua atitude, do seu ato de desobediência. O relato da criação nos mostra que Deus criou um mundo perfeito, a obra de Deus é perfeita. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e o homem era sem pecado. O homem foi criado para ser eterno. A morte não fazia parte do destino do homem. Mas o pecado faz separação entre o homem e Deus. A desobediência do homem levou à queda e trouxe uma série de consequências para todos os personagens envolvidos. A palavra de Deus ela é sempre distorcida por Satanás com o objetivo de enganar o homem e desviá-los do caminho do Senhor. Então a minha pergunta para você que está me ouvindo agora, qual a voz que você tem escutado? Qual a voz que você tem dado crédito? É a voz de Deus ou é a voz do nosso inimigo? Em quem você acredita? É preciso conhecer bem a palavra de Deus para não ser confundido, para não ser enganado pelo inimigo. Satanás tentou fazer isso com Jesus Cristo no deserto, ele usa a palavra de Deus para induzir Jesus ao erro, mas ele foi repreendido pela própria palavra de Deus citada por Jesus. Por isso a Bíblia nos orienta a meditar nessa palavra de dia e de noite, para que não sejamos envolvidos pelas astutas ciladas do inimigo. Não se deixe levar pelas ofertas do inimigo. Ele vai colocar diante de nós sempre propostas, tentações, que sempre aparecerão para nós como coisas agradáveis aos olhos, fruta desejada. Mas nós precisamos agir como o Daniel agiu. Daniel, diante de um banquete de manjares do rei, o livro de Daniel cita que Daniel decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Nós temos todos os dias uma bandeja farta com os manjares do rei deste mundo, a nos oferecer sexo fácil, desonestidade, dinheiro ilegal, poder sobrepujando o outro, pisando no outro. Os manjares que Satanás coloca à nossa frente a cada dia, que nos dá de bandeja, nós precisamos rejeitar, nós precisamos tomar a decisão de não nos contaminar com os manjares do rei. Aquela atitude de Daniel o preparou para que algo sobrenatural acontecesse na sua vida. Ele não se contaminou, ele preferiu ouvir a voz de Deus, ele preferiu ser fiel a Deus, ele preferiu obedecer a Deus. E Deus deu livramento a Daniel quando ele foi jogado na cova dos leões. A Bíblia cita lá no livro de Daniel que ele foi jogado na cova cheia de leões e os leões não lhe tocaram, porque Deus o salvou dos leões. Toda decisão que você tomar, ela trará consequências. Então decida sempre de acordo com os princípios do Senhor e veja o livramento de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Escolha escutar, escolha ouvir a voz de Deus. Escolha dar crédito, escolha obedecer à voz do Senhor. E o sobrenatural de Deus estará sobre você. E as bênçãos do Senhor estarão sobre você. As bênçãos do Senhor lhe alcançarão.
escolha ouvir a voz de Deus e que Ele lhe abençoe no nome de Jesus.